Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre qual o papel da família na mudança social. Semana passada nós começamos a falar sobre que a mudança parte de cada um de nós. Mas hoje nós vamos falar sobre a família e como a família, desempenhando o seu papel social de família, pode contribuir para a mudança social. Tudo que nós somos hoje é o resultado da nossa bagagem, seja ela cultural, social, intelectual, experiências de vida que nós recebemos até o momento. E toda essa bagagem, toda essa vivência que eu possuo é o que vai gerar em mim um padrão. E esse padrão de vida que eu possuo em mim mesmo é o que vai me direcionar a reagir a determinadas circunstâncias e situações. Você já percebeu que algumas pessoas reagem às mesmas situações de formas distintas? Por quê? Porque ela traz em si uma bagagem. E aquela bagagem faz ela reagir àquela circunstância, situação, momento ou pessoa de uma determinada maneira. Outra pessoa que tem uma outra bagagem, uma outra experiência, reage à mesma situação, à mesma circunstância, de maneira totalmente diversa e diferente. Por quê? Por causa dessa bagagem que ela carrega. E essa bagagem ela é adquirida durante a vida. Só que nós precisamos lembrar e entender que é a família o primeiro local, o primeiro ambiente social onde nós somos inseridos. E é dentro dessa família onde é gerado em nós os primeiros conceitos ou preconceitos, sejam eles positivos ou negativos. Então a família é o primeiro local social onde nós vamos estar inseridos e de lá será o primeiro local também onde nós vamos receber alguns conceitos. E por que eu digo que esses conceitos podem ser positivos ou negativos? Por exemplo, talvez a família, no seu convívio social familiar, tenha hábitos, tenha uma cultura interna. Só que aquela cultura interna para eles é normal, é sadia, é positiva. Só que quando aquela pessoa sai do convívio, do ambiente familiar para um ambiente social, comunitário, em um ambiente mais amplo, com outras pessoas e com outras culturas, aquela cultura que ele recebeu no plano familiar não consegue ser inserida dentro do plano social. Aquilo que a família acha que é positivo ou que é normal, dentro de um ambiente social mais amplo, não é aceitável. Por exemplo, hábitos que a pessoa tem no seu dia a dia, a forma de se alimentar, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de reagir a algumas situações, quando ela trata aqueles mesmos assuntos num convívio social, a sociedade já não vai receber como a família recebe. E precisamos discutir ou falar e entender que a família tem um papel fundamental para a formação de um ambiente social saudável. Existem vários pilares que constroem e que mantêm uma sociedade erguida, mas também se fala de 4 pilares principais: a educação, a política, a religião ou espiritualidade e a família. A educação, infelizmente, na nossa nação, temos pouco investimento em educação. A política está aí do jeito que está. A religião, quando eu falo religião, entenda, a religião ou espiritualidade, porque cada indivíduo tem a sua espiritualidade. Crê em algo, crê em alguém, crê em si mesmo, crê no universo. Então ela tem a sua espiritualidade. Quando eu trago isso para a questão institucionalizada, também temos problema. A religião ou a espiritualidade institucionalizada gera problemas também. E a família? Não estou falando de conceito de família tradicional ou não tradicional. Estou falando de um convívio, de um núcleo familiar. Tanto faz se é família tradicional ou não tradicional, vai gerar uma cultura. E é essa cultura que é gerada para o indivíduo, para o filho, para o ambiente familiar, que vai influenciar no convívio social. Então vamos nos deter apenas no pilar família. Vamos esquecer por um momento o pilar educação, o pilar política e o pilar espiritualidade. Vamos nos deter apenas no pilar familiar, ou conceito ou união familiar. Por que é importante falar disso? Por tudo que eu já falei, mas também eu preciso entender, nós precisamos entender, cada pai precisa entender que a família é o primeiro núcleo social de educação de uma criança. E o pai, a mãe, a família tem que ter essa consciência. Tem que ter a consciência da sua responsabilidade como pai na formação do caráter de uma criança. Eu quis ser pai, que eu assuma a responsabilidade como pai. Se a pessoa quis ser mãe, que assuma a responsabilidade de ser mãe. Muitos problemas sociais se dão simplesmente pelo fato de que os pais não estão assumindo mais as suas responsabilidades como pais. Lembrando também que eu não quero ser taxativo, apenas expositivo, apenas trazendo alguns pensamentos que ao meu entender, são importantes. Por exemplo, vejamos como é o convívio social de muitas ou a maioria das famílias aqui no ano de 2017. Muitos pais buscando trazer uma vida melhor para si e para seus filhos, buscando dar uma vida mais confortável para os seus filhos, o que é que fazem? Passam o dia fora de casa, tendo que trabalhar,
tendo que trabalhar para poder dar aos filhos uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida que eles não tiveram muitas vezes na infância, mas eles disseram, meu filho não vai passar pelo que eu passei na infância, por isso acordam muito cedo, dormem muito tarde, todos os dias da semana e quem sabe muitas vezes um final de semana também, com a boa intenção de dar ao filho uma vida melhor. Entretanto, em contrapartida, esses mesmos pais que dão a ele uma condição financeira melhor, uma condição social melhor, não conseguem ter um convívio adequado com seus filhos. Para você entender, o simples fato de um pai não participar do dia a dia continuado e contínuo de um filho já influencia de forma negativa. Muitos pais dão a terceiros a obrigação ou a responsabilidade de cuidar e educar de seus filhos. Quantas avós recebem dos seus filhos os netos para criarem? O pai tem que passar o dia trabalhando. É importante, é claro que tem que trabalhar para o sustento da família. E dão à avó a responsabilidade de educar aquela criança. Dá aos tios, vizinhos, às creches. Muitos pais, algumas mães que trabalham em casa, têm as tarefas do dia a dia, do lar, o mesmo trabalho que ela realiza dentro de casa. O que é que ela faz para ter mais tempo livre para trabalhar? Ela coloca o filho de frente para a televisão, ele dá esse celular na mão do filho para quê? E não tire dela algum tempo que ela precisa para se dedicar ao trabalho ou às tarefas domésticas. O que eu quero dizer? Eu estou dando apenas 2 exemplos básicos, mas tem N exemplos. O que eu quero dizer com isso é que a forma de formar os filhos mudou. A questão é, será que essa forma mudada é benéfica ou não para a sociedade? Será que tem sido positiva para os filhos, para os pais e para a sociedade ou negativa? Quantos pais, ou quem sabe você mesmo, reclama que o seu filho não lhe dá atenção, que o seu filho não conversa com você, que o seu filho passa o dia de frente para uma televisão, com o celular na mão, ou quem sabe de um videogame que você quer tirar dele, mas não consegue porque ele está hoje já, vamos dizer essa palavra, viciado naquilo. Dezenas de pais já relatam isso. Eu já ouvi isso várias vezes, que o filho não dá atenção para os pais. O pai não tem contato com o filho porque ele passa o dia trancado no quarto, assistindo televisão, na internet, no celular, no videogame. Mas lembre-se, quando foi que isso foi gerado? Talvez esse problema tenha sido gerado porque na infância ele foi educado não pelo pai. Ele não teve convívio com a mãe, mas com a televisão, com a internet, com o celular e com o videogame. Então, por isso que hoje ele é muito mais próximo da televisão, dos eletrônicos, do que dos pais. Ele consegue conviver muito melhor nas redes sociais do que no convívio social familiar. Você já ouviu algum pai dizendo, por exemplo, no meu tempo de criança, meu pai apenas olhava para mim e para os meus irmãos e nós já sabíamos o que ele queria dizer. Ficávamos bem quietinhos. Ou talvez você já ouviu alguém dizendo, ou você mesmo diz, no tempo dos meus pais, criança não se metia em conversa de adulto, nem fazia os pais passar vergonha. Ainda diz assim, esse meu filho aqui me mata de vergonha. E ainda completa, eita menino mal educado. Olha como essa frase é interessante. O meu filho, eu pai, digo que o meu filho é mal educado. E de quem é o papel de educar o filho? Não é do pai? O filho é mal educado é porque ele foi mal educado pelo pai. O pai não soube educar. Eu sei que existem outras conjecturas, outras complexidades, influências sociais. Não estou entrando nesse mérito externo, estou falando só no ambiente familiar. Aquilo que é responsabilidade da família, tocante à responsabilidade que os pais têm de educar os seus filhos. Por enquanto, estou excluindo as influências sociais, as influências externas, de ambiente cultural, de ambiente comunitário, falando só em questão de núcleo familiar. O pai que diz que o filho dele é mal educado é porque ele, pai, não soube educá-lo. Talvez no tempo do pai desse homem era diferente, porque o pai era pai e a mãe era mãe. O que talvez esse homem e essa mulher não estão sendo para os seus filhos. Mais uma vez, repito, não quero ser taxativo. Eu sei que existem complexidades que influenciam sim na educação do filho. Estou só no ambiente familiar. Outras complexidades trataremos em outros vídeos. Outro problema que encontra-se para a educação de um filho é simplesmente quando o pai dá aos filhos todos os seus desejos. Muitos filhos hoje crescem achando que os desejos, na verdade, são direitos. Existem casas que hoje são sequestradas por crianças de 5 anos. A criança que dita a hora de comer, a hora de dormir, o que comer, o que assistir, crianças de 5 anos. Lógico que nós não vamos ser rudes, criar uma criança na brutalidade, mas devemos dar a elas limites. A criança desde você tem que saber os seus limites, os seus desejos não são os seus direitos. Que existem figuras de autoridade na sociedade. Se o pai cria um filho sem limites, sem figuras de autoridade e que achando que seus desejos são direitos, nós temos um problema para a sociedade. Não podemos deixar que os filhos acreditem que desejos são iguais a direitos. Talvez alguém possa questionar o que é que essa pessoa que está falando desse vídeo tem a ver com a educação dos meus filhos. Dos meus filhos cuido eu. Crio os meus filhos do meu
jeito. Você já ouviu essa frase? A Constituição, inclusive também o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4 do ECA, em resumo, diz que é papel do Estado, da família e da comunidade, da sociedade, a educação das crianças. A Constituição, inclusive também o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4 do ECA, diz que é do Estado, da família e da sociedade a responsabilidade de educar a criança. Quando a família não consegue dar esses limites, essa educação, a orientação de autoridade, mostrar para ela que os seus desejos não são direitos, essa criança chega na sociedade com mentalidade distorcida. Com certeza vai prejudicar o convívio social. A sociedade sempre é prejudicada se a criança não é educada no seu lar. Uma criança que acredita piamente que os seus desejos são direitos, ela não está pronta para conviver em sociedade. Lembre-se mais uma vez, a família é o centro de formação cultural, de caráter, de limitação, de autoridade da criança. É a família que forma o caráter da criança, que dá limites à criança. Mostra qual o seu papel em sociedade. Por exemplo, hoje é comum você entrar na internet e ver vídeos de professores sendo agredidos nas escolas. A pressão que os professores estão recebendo hoje é gigantesca. Por quê? Porque junta dezenas de crianças em uma sala de aula. Crianças que acham que os seus desejos são direitos seus. Muitas vezes o professor é o único adulto a dizer não para aquela criança. É o único adulto a colocar limites naquela criança. É o único adulto a exigir alguma coisa daquela criança. É o único adulto a estabelecer horários para aquela criança. Criança que não é confrontada no lar em momento algum, quando vai para a sala de aula é confrontada. Qual a sua reação? Lamento, revolta, choro e, por fim, agressão. Estou dando apenas um exemplo disso. O filho que acha que é o rei da sua casa, da sua família, ele vai também achar que ele é o rei da lanchonete, rei no supermercado, rei na escola, rei no convívio com seus amigos. Isso pode gerar grandes problemas sociais para ele, como pessoa, e para a sociedade. Eu quero com esse vídeo apenas trazer na nossa mente, daqueles que são pais, eu ainda não sou pai, desejo, deve ser, cada pai possa na realidade rever o seu papel, formação educacional social dos seus filhos. Ao contrário, iremos continuar recebendo na nossa sociedade integrantes da nossa sociedade que não estão prontos para conviver em sociedade. Eu fiz esse vídeo dizendo que não estou aqui querendo ser taxativo, apenas explicativo. Fazendo questionamento, indagação, nós possamos refletir para que a mudança social aconteça, existe todo um complexo que deve ser realinhado. A sociedade é o conjunto de um complexo, é um conjunto de sociedades, um conjunto de pessoas, de formações, de culturas, de emoções. Cada uma dessas colunas que formam a sociedade precisam estar bem equilibradas e bem alinhadas. Se possível, se for, em cada vídeo nós vamos falar um pouco apenas de cada uma dessas colunas, para trazer a importância que cada coluna tem e que nós, como sociedade, precisamos proteger cada coluna que forma nossa sociedade. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.